Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de bioponia, seguindo um cronograma pré-estabelecido, hoje nós vamos para a nossa aula de número 4, onde nós vamos ver o preparo da solução nutritiva que vai circular por dentro desse canteiro. Essa solução, ela vai estar dentro daquele recipiente que nós já vimos no esquema fundamental, e ali vai ter água e vários compostos orgânicos que vão nutrir essas plantas. Só que nesse preparo tem algumas coisas muito importantes que nós devemos tomar atenção redobrada. A primeira coisa é quanto ao pH. O pH, nós já sabemos que o pH é um índice muito utilizado na agricultura e praticamente em tudo, porque, vejam bem, nós tomamos água. A água, para ser potável, ela tem que ter um pH acima de 7. Ela não pode ser uma água ácida, com pH 5, 4,5. Isso seria uma água imprópria para consumo humano. Então, para as plantas, é muito parecido. Só que o pH ideal para as plantas estaria em torno de 6. Com o pH 6, nós temos ali disponibilidade de nutrientes e a nossa solução vai ficar adequada nesse processo todo de bioponia. Só que, se eu levantar esse pH até 7,5, ele ainda, você consegue manter a solução de uma maneira que as plantas possam absorver os nutrientes. Mas passou disso, elas já não absorvem mais e também muitos micronutrientes que são fundamentais para a nutrição das plantas se perdem. Então, o ideal sempre é nós mantermos o nosso pH em torno de 6. E como que nós fazemos isso? Existem no mercado equipamentos chamados pHmetros, ou então algumas soluções que se usam para aquário de peixes, em que pingamos algumas gotinhas numa amostragem da água e vemos o pH. Normalmente, quase sempre, a solução ou a água de vocês vai ser uma água com pH relativamente ácido. Então, nós vamos ter que sempre corrigir esse pH para levantar para 6. Então, nós usamos uma coisa chamada calcário. O calcário, ele é um pó de rocha, é uma rocha moída e que tem muito cálcio, muito magnésio, e ele serve justamente para levantar o nosso pH. Então, adicionamos aos poucos. Pegamos um pouquinho de calcário, dissolvemos em água e jogamos naquele tanque com água aos poucos, todo dia um pouquinho, até a medição nossa chegar no 6 ou no 7. Estando ali, não se põe mais calcário. Caso a nossa medição semanal dê alterações, o pH vai rebaixando, aí nós jogamos mais um pouquinho de calcário. Nunca fazer nada abrupto, sempre fazer de maneira gradativa. Corrigimos devagar. Outro fator muito importante é a condutividade. Condutividade é uma medida que me diz quantos íons disponíveis na solução que eu preparei estão ali prontos para as plantas. Íons são compostos químicos que a planta pode absorver. Então nós usamos um aparelho chamado condutivímetro, que é esse aparelho, o qual nós colocamos ele simplesmente na solução e lemos no leitor digital. Esse equipamento é super prático, nós devemos fazer uma leitura toda semana para conseguir determinar como que está o teor nutricional dessa nossa solução. Normalmente o teor ele deve estar entre 150 e 350 microsieverts, que é uma medida padrão usada nesses aparelhos. Então, se você colocou o leitor digital, a tua leitura deu 150 ou 350, tá bom, a solução está ótima, está circulando. Semana que vem você vai lá e faz uma nova leitura e está menos que 150, você deve adicionar algum composto orgânico ali para aumentar a quantidade de íons nutritivos, no caso que é para nutrir as plantas, a quantidade de nutrientes aumenta e aumenta esse valor aqui também. Nunca deixemos passar de 350. No máximo, chegando a 400 ainda é tolerável, mas indica já excesso de nutrientes. Vai começar a aparecer muitas algas, muitos organismos indesejados na nossa solução.
Então, esse é o nosso início de preparo da solução e manutenção dessa solução. Na nossa próxima aula, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, de uma maneira que todos possam gradativamente entender e colocar isso em prática. Até a nossa próxima aula.